As redes de TV precisam constantemente criar formatos novos para entreter o público. A criatividade, na maioria das vezes, é premiada. Entretanto, alguns programas foram longe demais. Por décadas, os game shows, por exemplo, prendiam a atenção dos espectadores, que adoravam ver as pessoas batalhando na esperança de ganhar grandes prêmios em dinheiro, seja testando suas habilidades intelectuais com perguntas difíceis ou colocando-os em desafios físicos exaustivos. Esses programas fazem sucesso até hoje. Isso explica, por exemplo, a longevidade de programas como BBB, A Fazenda, Passa ou Repassa, entre outros. Só que na tentativa de inovar, muitas vezes os programas perdem a mão, como foi o caso de um programa chamado Solitary, da Fox, que fez muito sucesso entre os anos de 2006 a 2010. No show, os competidores entravam em um confinamento solitário por várias semanas. O último competidor a permanecer em confinamento ganhava o prêmio de $50 mil. Os participantes eram todos colocados em pequenas cápsulas e só conseguiam se comunicar com a Val, uma voz modificada por computador. Dentro da cápsula, eles eram submetidos a diversas provas. Na época, o programa era também considerado uma espécie de experimento social. Era difícil prever como se comportaria um ser humano isolado de tudo, sem ter noção de hora, dia ou noite, por várias semanas. O programa nos Estados Unidos encerrou na 4ª temporada. O formato foi exportado para o mundo inteiro. Aqui no Brasil tivemos os Solitários, que embora tenha sido bastante elogiado pelo público, não atingiu o ibope esperado e acabou com apenas 2 temporadas. O programa The Chamber, ou A Câmara, foi ao ar na Fox em janeiro de 2002, mas apenas 3 dos 6 episódios foram ao ar, devido à baixa audiência e principalmente à enxurrada de críticas. No programa, os competidores tinham que responder a perguntas enquanto estavam presos em uma câmara de sofrimento, onde eram expostos a temperaturas muito quentes ou muito frias. Outros elementos, como ventos fortes ou terremotos simulados, foram introduzidos. E se você estiver pensando, isso aí tem no Big Brother, é bem tranquilo. Bem, no The Chamber, os jogadores eram expostos, por exemplo, a rajadas de vento de até 70 km por hora, temperaturas altas de até 66 graus ou baixas de menos 29. Era realmente pesado. Os jogadores tinham que responder ao máximo de perguntas que pudessem, e o último a permanecer na câmara era o vencedor. Cada jogador poderia ganhar $1.000 para cada pergunta respondida de um total de 7 rodadas. No Brasil, tivemos um programa polêmico chamado Ratinho Livre, exibido pela Rede Record entre 22 de setembro de 1997 e 28 de agosto de 1998, de segunda a sexta, logo após o Jornal da Record. O programa foi quem deu projeção nacional ao apresentador Carlos Massa, que inovou e arriscou muito com seus quadros. Isso porque a atração era assumidamente uma baixaria. Tinha os famosos testes de DNA, onde sempre rolava briga física. Havia notícias bizarras, como as pessoas que foram abduzidas, o homem vagalume, que recebeu esse apelido porque foi parar no hospital com uma lâmpada presa. Bem, vocês não precisam dos detalhes. Uma das notícias mais famosas passadas por lá foi o Homem Grávido, cuja curiosidade rendeu vários programas. Fora o Chupa-Cabra, o Garoto de Duas Cabeças e tantas outras coisas exploradas na época. O sucesso foi tanto que a Record chegou a bater a Globo em audiência no horário da atração. Ratinho Livre rendeu processos atrás de processos e críticas ferozes contra a emissora e o apresentador. O programa teve uma vida curta, o apresentador teve que mudar seu estilo, mas até hoje ninguém esquece do Ratinho Livre. O Japão é amplamente conhecido por ter alguns dos mais estranhos game shows, famosos por colocar seus competidores em desafios exaustivos e absolutamente bizarros. A Kabingo é um programa conhecido por ter desafios curiosos para as participantes. Entretanto, um deles chamou a atenção pela bizarrice. O jogo coloca 2 jovens posicionadas em cada extremidade de um tubo de plástico transparente e uma cigarra entre elas dentro do tubo. O objetivo é soprar com força suficiente para que o outro acabe engolindo o inseto.
Na competição, a cigarra fica passeando de um lado ao outro, até que a pessoa com sopro mais forte vença. As participantes perdedoras volta e meia acabam engolindo o inseto, devido à alta velocidade em que ele entra na boca. O público cai na gargalhada com o game show, não só no palco, como o público de casa, pois o programa é um sucesso de audiência por lá. E aí, teria coragem? É isso aí, se você acredita que ficou faltando um ou outro programa, deixa aí nos comentários, porque quem sabe surge uma parte 2 por aí, né? Não se esqueça de deixar o like e se inscreva se ainda não é inscrito, um grande abraço a todos e até mais!